Continua a campanha de vacinação contra a gripe. A partir de hoje, os professores das escolas públicas e particulares devem ser imunizados. O Ministério da Saúde classifica a atividade deles como risco de contaminação devido ao contato com os alunos diariamente. Gestantes, crianças menores de 5 anos, indígenas, pacientes com doenças crônicas e trabalhadores da área da saúde também podem se vacinar. No próximo sábado será o dia D da campanha. O governo pretende imunizar 80% do público-alvo. Mais de 15 milhões de brasileiros convivem com a diabetes, doença crônica, que interfere no controle da quantidade de açúcar no sangue. Hipertensão e excesso de peso são sinais que indicam o possível desenvolvimento da diabetes. Mas dá para levar uma vida saudável, viu? Mesmo com o diagnóstico da doença. Em Taubaté, os pacientes encontram apoio para mudar os hábitos e controlar a diabetes. E o segredo está na alimentação. Em 2012, o Ivan descobriu que tinha diabetes. Na época, ele estava bem acima do peso e sentia formigamento nos pés, sinais que preocuparam e o levaram ao médico. Os exames confirmaram a suspeita e ele foi buscar ajuda com um grupo em Taubaté que trabalha com pacientes que têm doenças relacionadas ao sangue, ASPAL. De lá para cá, 35 quilos foram embora, dando espaço para uma vida com muito mais disposição. Eu era bem mais pesado e foi isso que desenvolveu a diabetes em mim. Não adianta, a gente tem que cuidar da alimentação. A alimentação a gente é o que come. Tem outra disposição, coisas que eu sentia antes que hoje no estômago eu não sinto mais. Tudo melhorou. No grupo, os pacientes encontram tratamento psicológico, nutricional e medicamentos. No Brasil, há mais de 15 milhões de pessoas com diabetes, assim como o Ivan, e muitas delas nem sabem que têm a doença. No tratamento, a boa alimentação é tão importante quanto os remédios. Se o paciente ele não tiver conscientizado que a alimentação tem que ser balanceada, ele nunca vai conseguir controlar essa glicemia. Só o medicamento ele não é capaz de controlar. Buscar uma alimentação mais natural, evitar os industrializados, porque esses alimentos industrializados, eles são ricos em açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio, e tudo isso ele complica o quadro de uma pessoa que é portadora de diabetes. Nesta semana, alunos dos cursos de Medicina e Nutrição da Unital oferecem atendimento de graça para a população na Praça Dom Epaminondas. Quem vai até o local já sai sabendo se tem ou não diabetes ou hipertensão. A dona Lourdes fez o teste de glicemia e deu tudo normal. Eu me preocupo assim, eu ando muito, não faço assim exercício, mas eu ando muito. Procuro não comer muito doces, Os estudantes também dão orientações sobre a prevenção à diabetes e à hipertensão. Ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente são as principais dicas. O seu Jorge sempre faz caminhadas para prevenir as doenças. Como ele não é muito de ir ao médico, aproveitou a oportunidade para ver se estava tudo certo. Como diz, envelhecer com saúde é importante, É isso aí. Maio mal começou e o clima da próxima estação parece que já predomina na região. O inverno começa só no dia 21 de junho, mas o friozinho antecipou o calendário. E com a queda de temperatura aumenta a incidência de algumas doenças, principalmente as respiratórias. Nesta época do ano, muita gente precisa redobrar os cuidados, Tem até quem muda completamente toda a rotina da casa. Giovana é vaidosa como toda adolescente. Mas na bolsa dela, ao invés de maquiagem, antialérgicos e soro nasal. Companheiros inseparáveis desde que descobriu que tinha rinite, uma inflamação na mucosa do nariz que causa irritação e dificuldade para respirar. Respirar é uma coisa impossível, dá dor de cabeça, a garganta tampa, o ouvido coça. Tudo essas coisas assim complicam. E depois disso eu comecei a me tratar, mas antes disso eu nunca tive nada. O diagnóstico veio há 2 anos. Desde então a rotina dela mudou. Afinal, rinite pode virar sinusite, que é ainda mais grave. Hoje a estudante nem chega perto dos bichinhos de estimação. O gato, que era sonho de criança, agora só fica no colo da irmã.
que a limpeza em casa é bem mais rigorosa. Eu não posso ficar mais perto dos meus bichinhos, que é uma coisa bem difícil, que eu adoro ficar abraçando eles. Não posso ter almofada em cima da minha cama, que era uma coisa que eu adorava também deixar como decoração. A moça que trabalha aqui em casa tem que aspirar meu quarto todos os dias. Eu não posso ir dormir na casa de amigas, porque eu não sei como que é o cuidado lá, então complica também, que eu não consigo ficar respirando. Quando o outono chega e principalmente o inverno, aumenta a incidência das doenças respiratórias. Além da rinite, a gripe também é bastante comum e perigosa. Já matou 5 pessoas só este ano em Taubaté. Isso acontece porque o clima frio e seco dificulta a dispersão dos poluentes na atmosfera, prejudica a qualidade do ar, o que facilita a proliferação de vírus e bactérias. Segundo este médico, o nosso organismo também é afetado pela baixa umidade. Crianças e idosos sofrem mais. Os idosos e crianças são as faixas etárias que são mais acometidas e com a gravidade maior por conta da imunidade nessa faixa etária. Então a criança ainda está numa formação, né, da imunidade dela, e os idosos eles geralmente são acompanhados de doenças crônicas como a DPOC, que são doenças pulmonares graves, alguns com diabetes descompensadas, uma hipertensão arterial. Então eles tendem a sofrer mais nessa época por conta da imunidade baixa. Aparelhos de ar-condicionado também ressecam o ar e devem ser evitados. E os ambientes precisam ficar ventilados. O ambiente você deve ser com uma janela aberta, uma porta aberta, tem que ter uma boa ventilação. A outra coisa importante é o uso de soro fisiológico nasal, por exemplo, onde você começa a umidificar a fossa nasal, e o uso de umidificadores nos momentos onde a umidade está muito baixa, para que as vias aéreas inferiores, como os pulmões, as traqueias e os brônquios, comecem a funcionar de uma forma melhor. Giovana já aprendeu. No quarto dela, mesmo no frio, a janela está sempre aberta. Meu quarto, pelo menos, fica sempre aberto, porque quando eu estou dormindo tem que estar aberto também. Agora, a sala, ambientes assim que eu não fico tanto, aí fica por opção dos meus pais. E o frio continua, viu? Os termômetros batem baixas temperaturas e congelam na Serra da Mantiqueira. Os detalhes no mapa, veja. Pequenas chances de chuva na Serra da Mantiqueira nesta terça-feira. Os termômetros marcam mínima de 7 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, Paraibuna marca máxima de 25 graus, com previsão de sol entre poucas nuvens. Mesma máxima esperada em Pindamonhangaba. Cachoeira Paulista tem máxima prevista de 26 graus. Mesma máxima que deve ser registrada em São José do Barreiro, no Vale Histórico. No litoral norte, Caraguatatuba e Ubatuba marcam mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em São José dos Campos, a semana começou com sol, registrando máxima de 25 graus. Nos próximos dias, a temperatura não muda muito e fica entre 15 e 27 graus. Em Taubaté, máxima prevista de 28 graus nesta terça. De volta ao litoral, mínima de 16, máxima de 27 graus em Ilhabela. Depois do intervalo, correspondências de volta em casa. Funcionários dos Correios encerram a greve que durou mais de uma semana e retornam ao trabalho nesta terça-feira. E ainda o reconhecimento a muita dedicação. Projeto de robótica dos alunos da rede pública de São José dos Campos participa de competição nos Estados Unidos e inspira jovens da cidade. 7h11 agora. Até já.